Olá a todos os telespectadores e ouvintes, boa tarde. Este é o Jornal Brasil, primeira edição. Bem, vamos começar o nosso Jornal Brasil, primeira edição desta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Mas antes eu peço aqui no início do vídeo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos. Eu também peço para que você ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e compartilhe para outras pessoas ficarem muito bem informadas e sabendo de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Vamos começar já. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirmou nesta quinta-feira que a democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. A afirmação foi feita em discurso na abertura da sessão do TSE, em que Barroso rebateu ponto a ponto o discurso do presidente Jair Bolsonaro durante manifestações antidemocráticas realizadas antes de ontem, no dia 7 de setembro, terça-feira. Ainda segundo Barroso, abre aspas, começa a ficar cansativo para o Brasil ter que repetidamente desmentir falsidades para que não sejamos dominados pela pós-verdade e pelos fatos alternativos para que a repetição da mentira não crie a impressão de que ela é verdade. Fecha aspas. Barroso disse também que insulto não é argumento, ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo, afirmou o ministro. Segundo o ministro, a marca Brasil sofre neste momento uma desvalorização global. Abre aspas. Não é só o real que está desvalorizado. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o desmatamento na Amazônia, do que o número de mortes pela pandemia, do que a fuga de cérebros e investimentos. Fecha aspas, disse Barroso. Abre aspas novamente. Mas pior de tudo, a falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. Fecha aspas, declarou o ministro. Agora falando sobre bolsa, sobre inflação, dinheiro, economia. A inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, ficou em 0,87% em agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, hoje, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Puxada pelo aumento do preço da gasolina, esta foi a maior taxa para um mês de agosto desde 2000, embora levemente abaixo dos 0,96% registrados em julho. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 9,68%, a mais alta desde fevereiro de 2016, quando ficou em 10,36%. No ano, o IPCA acumula alta de 5,67%. Desde março, o indicador acumulado em 12 meses tem ficado cada vez mais acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%. O IBGE destacou que em agosto o indicador acumulado em 12 meses ficou acima de 10% em 8 das 16 regiões pesquisadas. A inflação está cada vez mais disseminada, ou seja, atingindo cada vez mais itens de consumo do brasileiro. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE para a composição do IPCA, 8 registraram aumento de preços em agosto. O único grupo com deflação em agosto foi o de saúde e cuidados pessoais. Segundo o IBGE, esse índice foi puxado pela queda de 0,43% nos itens de higiene pessoal e pelos planos de saúde, que recuaram 0,10%. Agora falando sobre as queimadas meio ambiente, o Cerrado brasileiro registrou de 1º de janeiro até 31 de agosto o maior número de focos de incêndio para esse período desde 2012. Foram 31.566 pontos de fogo no acumulado deste ano contra 40.567 no mesmo período em 2012. Os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. Em 2012, assim como neste ano, o país também passava
passava por um período de falta de chuva, o que contribui para um aumento dos focos de incêndio. A falta de chuva no Cerrado influencia a seca no Pantanal, do Rio São Francisco e até na hidrelétrica de Itaipu, abastecida pela bacia do Rio Paraná. Outros biomas também passam por situação crítica. A Amazônia registrou focos de incêndio acima da média para o período de janeiro a agosto, e a Caatinga viu um aumento de mais 100% no número de pontos de queimada em relação a 2020. Agora vamos citar o número para vocês dos focos de incêndio nesse período de 1º de agosto de 1º de janeiro, a 31 de agosto, desde 2012 para cá. Em 2012, nesse período, foram 40.567 queimadas, a gente já disse. 19.757 queimadas registradas em 2013 nesse mesmo período. 29.543 em 2014, 24.474 em 2015, 31.030 queimadas em 2016 nesse período, 23.609 em 2017, 20.010 em 2018, 27.535 em 2019. Em 2020, a baixada no índice nesse período, 24.205. E agora em 2021, 31.556. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que a parceria com a China tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia do Brasil, já que parte das vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Brasil tem insumos do país asiático. Não foi isso que ele disse, tá? É quando a pessoa fica com o rabinho entre as pernas, dá nisso. Bolsonaro deu a declaração durante reunião virtual de líderes do BRICS, bloco econômico composto por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. O presidente da China, Xi Jinping, participou da cúpula, assim como Vladimir Putin, presidente da Rússia, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, e Narendra Modi, da Índia, o primeiro-ministro. O tom adotado por Bolsonaro difere do utilizado pelo próprio presidente em outros momentos da pandemia, cujos primeiros casos foram registrados na China. O presidente já desdenhou da vacina Coronavac desenvolvida no país asiático, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em São Paulo, e já insinuou que o coronavírus pode ter sido criado propositalmente na China. Nesta quinta, Bolsonaro preferiu elogiar a relação com a China, principal parceiro comercial do Brasil. O presidente lembrou que em 2019 teve a oportunidade de se reunir pessoalmente com Xi Jinping em Brasília durante a cúpula do BRICS e destacou a parceria no combate à pandemia. Abre aspas para a fala do presidente. Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia do Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. Fecha aspas, falou o presidente. Ele sempre se contradizendo. Né? Ele nunca mantém a palavra, nunca. Ele vai e fala uma coisa, depois volta atrás e fica falando tudo ao contrário do que ele insistia, que ele falava, que ele ditava. O cara é um cagão. O cara é um cagão. A Polícia Federal, PF, e a Receita Federal iniciaram nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Criptos, contra um esquema ilegal de bitcoins com suspeita de pirâmide sediado em Cabo Frio que movimentou 38 bilhões de reais. Na primeira etapa, no dia 25 de agosto, a Força-Tarefa prendeu o Glaidson Acácio dos Santos, apontado como chefe da organização. Nesta continuação, agentes saíram para cumprir mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão no Rio contra João Marcos Pinheiro Dumas Viana e Michael de Souza Magno, ligados a Gladson. Uma das equipes foi para a Península, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido encontrado. Gladson foi preso em casa, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no dia 25 de agosto. Na ocasião, agentes apreenderam na mansão 15 milhões de reais em espécie, além de 21 carros de luxo. A Força-Tarefa afirma que o ex-garçom movimentou cifras bilionárias em um esquema de pirâmide disfarçado de investimentos em criptomoedas como bitcoins. Para atrair clientes, a empresa GAS, sediada em Cabo Frio, prometia retorno mensal de 10% sobre o valor investido. Em um mercado volátil como os Bitcoin, uma promessa de rentabilidade fixa não é sustentável, afirmou a Receita em nota. Abre aspas. Se para todos os clientes houver promessa de rendimentos fixos, há uma pirâmide financeira em operação cujo lucro virá dos aportes dos novos clientes e não da própria natureza lucrativa das operações. Fecha aspas, explicou a nota da Receita Federal.
No início de maio, enquanto as tropas dos Estados Unidos e da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, começavam sua retirada definitiva do Afeganistão, o grupo radical Talibã avançava em sua ofensiva pelo país, culminando na tomada do poder central afegão em meados de agosto. Mas o Talibã tomou também outra iniciativa, esta mais incomum na história do grupo. Seus membros lançaram uma ampla campanha de redes sociais. Uma rede de contas em redes sociais destacava os supostos fracassos do então governo pró-Ocidente em Cabul, ao mesmo tempo em que exaltava feitos do Talibã. Tweets relatavam as vitórias mais recentes do grupo, às vezes prematuramente, e promoviam diferentes hashtags, como hashtag crime do regime de Cabul, associados a tweets que acusavam o governo afegão de crimes de guerra, que ficou entre os trends na época em que foi usada, hashtag estamos com o Talibã, em tentativa de angariar apoio, e outra que dizia Deus ajude que a vitória esteja próxima. As hashtags foram traduzidas para o português. Foram traduzidas do afegão para o português. Em resposta, o então vice-presidente do Afeganistão, Amrullah Saleh, advertiu suas tropas e o público para que não se deixassem levar por falsas alegações de vitória do Talibã descritas nas redes sociais. Ele também pediu que as pessoas não compartilhassem tal conteúdo que supostamente comprometeria ações militares. A coordenação das postagens do Talibã sugere que o grupo está se distanciando da firme oposição à tecnologia de disseminação de informações e está construindo um aparato de redes sociais para amplificar sua mensagem. Quando o Talibã ocupou o poder pela primeira vez, em 1996, baniu a internet e confiscou ou destruiu aparelhos de TV, câmeras e gravações de vídeo. E agora, para encerrar o Jornal Brasil, primeira edição desta quinta-feira, um jovem de 21 anos, suspeito de atirar contra o médico que foi morto em frente à família em Guarujá, no litoral de São Paulo, foi preso após ser flagrado roubando. Segundo apurado pelo canal, ele estava roubando com um comparsa e foi localizado por policiais militares na comunidade conhecida como Areião na noite desta quarta-feira, ontem, dia 8. Ele já tinha prisão temporária decretada pela Justiça. Ele é suspeito de participar do latrocínio do médico infectologista Rodolfo Henrique Postigo Castro, de 60 anos, que foi morto a tiros na frente da própria família. O adolescente de 17 anos que participou junto com ele do crime foi apreendido por suspeito de envolvimento no dia 5 de agosto. O suspeito, além de ter um mandado de prisão temporária pela morte do médico, tinha um mandado de prisão preventiva por uma troca de tiros com a PM e foi preso em flagrante por roubo. Conforme informado pela polícia, eles estavam assaltando no bairro Enseada. Eles tentaram fugir dos policiais e entraram na comunidade Areião. O suspeito bateu a moto em um caminhão, tentou correr, mas foi preso. O comparsa fugiu, mas um homem que estava em outra moto também foi levado para a delegacia. Durante a ocorrência, os policiais militares reconheceram que ele era o procurado pela morte do médico. O suspeito de 21 anos foi identificado no fim de agosto. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter atirado no médico. A princípio, acreditavam que o menor de idade tivesse efetuado o disparo, porém, após o depoimento do adolescente e novas diligências, foi identificado que, na verdade, o maior era quem estava na garupa da moto e foi quem atirou contra a vítima. Após o flagrante, nesta quarta, ele foi levado para a delegacia sede de Guarujá, onde o caso vai ser registrado e, com isso, o suspeito será encaminhado para a cadeia, onde ficará à disposição da justiça. Bem, esse foi o Jornal Brasil, primeira edição desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Mais uma vez agradeço a vocês, telespectadores e ouvintes que estão acompanhando o canal, estão ajudando a nossa comunidade a crescer, as notícias chegarem para mais pessoas, ficarem muito bem informadas. Peço aqui no fim do vídeo para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Ative o sininho das notificações para ser o primeiro a receber os nossos vídeos e também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez agradeço a todos, tenham uma boa tarde, um ótimo dia e até amanhã. Tchau.